Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias reais de pessoas reais, para que te ajude na sua rota, na sua carreira, a ser mais assertivo, ou calcular aí a sua rota da forma que você achar melhor. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Tá curiosa em saber quem é a minha convidada? Mas antes eu vou te falar qual é o tema de hoje. Informação que gera valor. Já sentiu o spoiler, né? A trajetória da Paula Moraes, que construiu seu próprio canal de TV. Puxa, que honra ter ela aqui comigo. Então, a minha convidada de hoje é a sócia fundadora e âncora da BMC News, o primeiro canal brasileiro do mercado financeiro nas TVs por assinatura do Brasil. Trabalhou já na Rede Record de televisão de 2004 a 2015, onde atuou como correspondente internacional em Nova York, apresentador e repórter de TV. Cobriu importantes casos de relevância nacional e internacional. Bom, ela mesma vai contar um pouco da trajetória dela, então seja muito bem-vinda, Paula Moraes, ao Compartilha Cast. Eu que agradeço, é uma honra e é tão difícil que eu sempre estou deste lado. Hoje estar do lado de cá respondendo, eu falo que é muito mais difícil a gente responder do que perguntar, mas estou muito feliz, muito honrada pelo convite, por essa abertura toda aí. Fiquei até emocionada, por sinal. Eu agradeço imensamente, porque eu sei que a sua agenda é super corrida. A gente estava falando aqui nos bastidores. Então, muito, muito obrigada. Então, bora lá compartilhar com todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo de onde tudo começou, qual foi essa ideia, né, depois dessa linda trajetória que você teve, de começar um próprio canal de TV, Paula. Foi muito que até natural. Na verdade, o projeto mesmo em si, essa ideia é do Luiz, meu marido. Nós somos jornalistas, nos conhecemos rapidamente, só para falar, nos conhecemos na faculdade, no primeiro ano de jornalismo, estamos há 24 anos juntos e sempre tivemos uma visão um pouco diferente do jornalismo tradicional brasileiro. E ele veio, na verdade, do mercado financeiro, então ele trabalhava dentro de uma corretora e ele tentou implementar um projeto que trouxesse essa comunicação muito clara, principalmente com o público investidor, né? O tão importante é o investidor entender, de fato, o cenário econômico, entender a trajetória, por exemplo, da política, onde pode refletir. E ele tentou, de alguma forma, fazer isso dentro de uma corretora. E, claro, né, são propósitos e objetivos diferentes, e só quem acho que é de vídeo e quem é, de fato, de TV, consegue ter uma visão 360 ali do que acaba sendo, né, necessário para colocar isso em prática. Então, é um projeto do Luiz muito antigo, desde antes de 2010, e eu não fazia parte do projeto até então, porque eu sempre fui do jornalismo tradicional, factual. Então, como você falou, eu fui correspondente em 2013, então meu foco era totalmente outro tipo, não me sentia preparada e nem segura para falar para um público investidor. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Você está falando ali para pessoas que, dependendo da informação, ela tem um impacto mesmo. Por isso que o nosso slogan é informação que gera valor, porque não é apenas o valor financeiro, mas sim um valor educacional, um valor de aprendizado para essa pessoa que está aqui, tá sempre nos acompanhando. E aí, né, num momento que ele queria executar esse projeto, eu não me sentia ainda preparada sobre o tema. E nós voltamos, eu fui para os Estados Unidos e lá, na verdade, eu me apaixonei muito pelo formato muito natural das TVs. Eu sou muito espontânea, tem hora que até é demais. E eu tento até me filtrar um pouco assim no ar, no vídeo, porque escapa às vezes uma gargalhada, uma risada, mas é o meu jeito. E assim, eu aqui nas TVs eu achava sempre um modelo muito engessado e um jornalismo muito rápido, assim, uma informação, às vezes eu tinha tanta história para contar e me davam 2 minutos, 1 minuto e 50 com cabeça, né? A cabeça, aquela fala inicial do apresentador. Eu falava, como que eu vou explicar tanta coisa em 1 minuto, 1 minuto e meio? A cabeça ficava ali com alguns segundos e sobrava um pouco tempo para o repórter. E eu gostava muito dessa dinâmica do jornalismo americano.
Me apaixonei muito por essa dinâmica de trazer a notícia e trazer opiniões, né? Eu acho que, assim, as pessoas hoje, notícia ela é commodity. Em qualquer lugar, se você abrir qualquer site, você vai saber como fechou o dólar, como fechou o mercado financeiro, mas você precisa entender quais são os próximos passos, para onde pode ir num curto, médio e longo prazo. E acho que isso, o nosso propósito inicial sempre foi tentar trazer o público mais próximo dos grandes profissionais, entender o que esses grandes profissionais pensam. Então, surgiu muito essa ideia, né, do Luiz em 2010. A gente não tinha condições financeiras para colocar esse projeto de fato de pé. E aí a gente até voltou dos Estados Unidos porque esse projeto foi para ser realizado dentro dessa corretora que ele trabalhava. E com o passar do tempo, não saiu exatamente como era o projeto desenhado. E aí nós resolvemos, vamos empreender, vamos de fato tentar fazer de pernas próprias. 2 jornalistas, não tínhamos essa verba. E aí a gente foi para o mundo do digital, entender bastante sobre cursos online. E nos demos muito bem, graças a Deus, surfamos bastante aquela onda dos cursos online. E aí todo o dinheiro que a gente, né, conseguiu naquela época, a gente poderia ter ficado ali numa renda fixa, né? Ganhando, né, ali rendimento, brincadeiras à parte, a gente acredita que é importante fomentar a economia. E aí a gente resolveu empreender e colocar a BMC de pé. Uau, então até era uma das perguntas futuras, né? Porque você, de toda a sua história, eu falei, como que a Paula foi chegar na parte financeira, sendo que ela já estava mais na parte do jornalismo tradicional, do que era o dia a dia de notícias, daí foi para o investimento. Então, você já respondeu para mim. Na verdade, até o ir para o investimento foi, eu acho que até meio que depois foi natural. No começo, era algo que eu não queria mesmo, e eu falava, não, esse universo não é para mim. Só que eu sou uma pessoa que gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu acho que assim, né, na nossa vida, a gente nunca pode achar que a gente já chegou num patamar e a gente tá bem. Não, o mundo, ele muda muito rápido. E agora ainda mais, né? Mais ainda. Então, assim, a gente tem que sempre, e eu sempre fui assim. Então, acho que até escolhi o jornalismo por ser muito curiosa, por querer entender de várias coisas ao mesmo tempo. Só que o jornalismo tradicional é aquilo, eu não tinha uma especialização. Cada dia era uma pauta, um dia era uma pauta de saúde, um dia de pauta de política, um dia uma pauta de economia, mas aquela economia muito superficial. Quando a gente montou a empresa, foi num momento em que eu olhei para as TVs tradicionais, de fato, e eu falei assim, qual vai ser o meu futuro aqui, né? Eu já tinha conquistado muita coisa. Fui correspondente, como você falou, fui apresentadora, já tinha sido âncora. E ainda tinha aquela sede de algo a mais. E eu falava assim pro Luiz, falei, eu acho que a TV, ela vai passar por uma transformação. Com a chegada, inclusive, ali do streaming, fortalecendo, né? Graças a Deus, a gente tem hoje a possibilidade de ter com vários conteúdos ali nas plataformas, tanto do YouTube, entre outras plataformas digitais. E nesse momento eu falei, eu acho que a gente precisa mudar mesmo. Então, foi um processo assim, vamos montar a empresa? Vamos. Preciso entender desse mercado. E comecei a estudar. Mas esse meu estudar também foi algo muito natural. Também não foi da noite para o dia que eu fui conseguindo ter um pouco mais de domínio sobre o assunto, né? O domínio, eu acho que ele vem muito com o tempo e com a segurança nossa diante dos acontecimentos. Então, foi muito na prática. Quando a TV surgiu em 2020, eu falo, meu Deus, quando eu olho hoje, eu falo assim, né? Eu fazia ali algumas perguntas, mas ainda muito insegura. E hoje eu consigo fazer mais de improviso, de entender toda essa dinâmica. Mas é algo que a gente constrói no dia a dia, não tem como. É a prática, né? E você trouxe para mim que vocês começaram em 2020 em plena pandemia, Paula. Quer dizer, você já no começo estava relutando para começar, não quero ir por esse caminho, e daí começa bem no meio da pandemia. Como que foi para você? Foi difícil, muito, porque quando a gente iniciou o projeto em fevereiro de 2020 e nós tiramos uma semana de férias. Eu, o Luiz e o meu filho, nós fomos viajar para os Estados Unidos. Quando estava nos Estados Unidos, estava aquela questão, né, muito assim, compra máscara, traz máscara, tá faltando máscara. Eu falei assim, gente, não, acho que não é para tanto, né? Não tava ainda assim. Quando a gente desembarcou no Brasil, foi dia, acho que 8 ou 9 de março,
3, 4 dias depois, começou de fato o decreto ali da pandemia. E a gente tinha acabado de alugar o espaço da BMC. Então, assim, não tinha nada ainda, não estava nem começando ainda a montagem dos equipamentos, do estúdio. Então, assim, foi um período que eu falei, e agora? A gente alugou um local, né, planejando, e foi realmente muito desafiador. Nos primeiros meses ali, 2, 3 primeiros meses, a gente foi fazendo muito de forma mais improvisada, até conseguir mesmo trazer a montagem da estrutura operacional levou um tempo. Mas o canal não estreou exatamente nesta época. A gente começou a empresa nessa época, a gente foi estruturando e o canal estreou no dia 13 de outubro de 2020. Ah, que legal. Então, porque a gente fala mesmo para quem está nos assistindo e nos ouvindo que quando a gente começa um projeto, ele não necessariamente está ali no dia que a gente estreia, por exemplo, numa TV ou abre uma empresa, vem muito antes todo o projeto, né? E faz parte você planejar, estruturar, ver se está certo, se vai por esse caminho, se não vai. Então, é o que você falou. E montando o roteiro e pesquisando mais sobre toda a história da BMC e da Paula, eu vi vocês lá montando os cenários, vocês de máscara, na correria, porque começa pequenininho e daí foi transformando e hoje eu vi, né, uma das informações que você postou recentemente, já está com 80% de audiência dentro das TVs abertas, é isso? Dentro das TVs por assinatura, por assinatura. Isso. Foi, assim, pra gente foi algo, justamente como você falou, né, a gente começa pequenininho, fazendo ali, colocando muito a mão na massa, né, até um dos estúdios anteriores, o Luiz, que fez ali a parte do cenário, e foi muito assim, a gente começou mesmo, muito até, apenas no digital, então a gente começou muito mais natural, e aí, claro, né, e eu sempre, como fui correspondente lá atrás, e vim de televisão, eu queria criar algo que tivesse realmente essa visão da informação sendo dada por jornalistas. Eu prezo muito no dia de hoje, porque assim, a gente tem um excesso até de informação. E muitas vezes, quem é jornalista preza muito pela credibilidade, pela verdade, pela apuração dos fatos. Quem não é desse meio, às vezes recebe uma informação e espalha sem checar se aquilo é verdadeiro ou não. E tem um risco muito grande da gente disseminar fake news. A gente preza muito, muito mesmo, de verdade, pela verdade mesmo, porque isso é uma questão de reputação e credibilidade. Eu tenho um juramento na faculdade, né? Então, assim, eu cumpro o meu juramento. Então, assim, quando a gente foi construindo muito a BMC, a gente foi dando um passo por vez diante, né, do que a gente conseguia, e aí a gente foi criando um conteúdo, começou com um programa, aí a gente estendeu esse programa para mais horas, e aí a gente foi montando essa grade para ficar 10 horas ao vivo, e não eram ainda 24 horas, mas a gente fez muito bem feito, assim, nesse sentido. Eu tinha correspondente também nos Estados Unidos, tinha uma correspondente que ficava, uma repórter em Brasília, e a gente fez nessas 10 horas ali, naquele primeiro ano, algo muito, acho que legal, que chamou a atenção das próprias operadoras. E aí veio o convite para a gente fazer parte, né, de um dos 6 canais que existem de notícias no Brasil, das TVs por assinatura, e em final ali, mais ou menos de 2021, um ano depois da operação ter sido iniciada. Só que teve um prazo para a gente conseguir adequar essa grade, trazer conteúdos. E é uma grade hoje que ela tem regulamentação. Então, assim, eu tenho um limite de reprises, eu tenho que ter uma obrigação de X horas ao vivo por dia. Então, assim, a gente começou a construir outros programas e pensar exatamente o que o meu público quer, né? Então, assim, meu público é muito investidor, né? É um público muito AB. Hoje a gente tem 71% do nosso público ali, segundo o Ibope, é AB. Então a gente tem um público que quer consumir outros conteúdos que não sejam apenas aqueles conteúdos só falando ali do mercado aberto. Então a BMC ela acabou trazendo, e hoje a gente trabalha muito a nossa marca em relação a ser um veículo de economia e negócios no Brasil. Então a gente traz também bastante para um lado de business, a gente tem algumas parcerias que a gente fala bastante também sobre business, que acho que é muito importante como empreendedora, e passei muito por isso no começo. Eu falo, poxa, às vezes a gente ouve uma história e eu me ponho naquele lugar e falei, eu tô vivendo isso, né? E faz a gente refletir realmente. Poxa, a pessoa deu aquele insight importante ali pra gente, um insight que pode me fazer também
colocar isso em prática. E isso é importante, eu gosto muito de compartilhar. Eu acho que a gente cresce, quanto mais a gente compartilha, a gente mais aprende. Então, assim, a gente mesclou muito a nossa grade com vários conteúdos, mas montar isso demorou ali basicamente 1 ano até a gente fazer a nossa primeira estreia nas TVs por assinatura. Então, hoje a gente está também no Fast Channel, que é uma distribuição diferente. A questão de engenharia para você fazer uma TV, ela é muito complexa. A gente tem, o sinal vai para satélite, a gente tem ali um playout que vai liberando a grade no final de semana automaticamente, mas tem que ter uma pessoa programando, colocando. Então, assim, não é simplesmente fechar uma grade, é programar break por break, programas por programa, qual é o anunciante que foi comercializado em tal horário. Então, a gente tem essa parte e toda uma parte de engenharia por trás. Então, assim, é algo que não é da noite para o dia. Teve uma ansiedade muito grande e a gente acabou realmente, assim, ficando 1 ano nessa preparação para que o canal fosse, então, de fato, assim, exibido. Hoje são cerca de 8,5 milhões de assinantes no Brasil que a gente distribui via Pay TV, mas via Fast Channel, que é a Samsung TV Plus e a Pluto TV, é uma média de 10 a 12 milhões em cada uma dessas plataformas de assinantes. Então, a gente tem um universo... Não dá para somar, porque às vezes o público é o mesmo que está aqui, está na Samsung e está na Pluto, mas a gente tem um universo muito grande de abrangência. Meu Deus, eu tô aqui, a minha cabeça está até explodindo de como, né, você e o Luiz, seu esposo, tiveram essa ideia e os dois colocaram em prática. E hoje, mais até do que tá nesses bastidores, você tá na frente o tempo todo, né, Paula? Você tá ali no dia a dia, acompanhando. Olha, eu nem sei como que eu consegui ter você aqui comigo. Imagina, por mais que a minha agenda seja realmente muito apertada, mas eu faço questão, eu me sinto até muito feliz em poder compartilhar essa história e a nossa história para que possa também trazer inspirações. Muitas vezes a gente tem um projeto e a gente acha que ele está muito distante da nossa realidade. E na verdade, né, se eu lá atrás fosse parar para pensar em ter um canal de televisão, eu ia achar que era algo impossível. É claro, eu acho que só foi possível mesmo, de fato, com o digital vindo, democratizando muito mais esse acesso, os canais realmente, assim, trazendo essa democratização, você ter o seu canal, trazer esse conteúdo. Lá atrás, você nunca iria imaginar, então, um programa numa grade de uma televisão, era algo, né, caro, custoso, ainda é, por sinal, mas a gente conseguiu ter, acho que, muito mais acessos e fazer isso de uma forma muito mais econômica, vamos dizer assim, até do que as TVs tradicionais, que têm gastos exorbitantes. Se hoje a gente consegue entender um universo, como a gente fez um caminho assim, eu era da TV tradicional, fui para o digital e hoje faço uma distribuição tanto no digital quanto, né, tanto streaming quanto também ali no Fast Channel e nas TVs por assinatura. Nesse processo, a gente conseguiu, de fato, fazer isso de uma forma muito mais enxuta por conta de ter aprendido isso através do digital, né? Se você fosse montar uma TV hoje, as TVs tradicionais, elas têm uma estrutura muito grande, enorme, com inúmeros... Quando eu fui repórter no Rio, eram 28 equipes. Eu era uma dessas 28 equipes. É algo que é muito oneroso mesmo, de fato, você fazer uma mídia no formato antigo. E essas equipes, elas eram formadas de 3 a 4 pessoas na equipe. Então, assim, isso só o jornalismo. Então, assim, quando você olha hoje, eu acho que essa possibilidade que a gente conseguiu muito fazer este projeto acontecer, e eu falo que o projeto é nosso, mas a gente não fez nada sozinho. Ninguém consegue montar uma empresa sozinho. Eu falo muito que a gente monta um time e esse time monta a empresa. E o mais difícil, eu acho, hoje ainda é você conseguir trazer essa cultura para o ambiente. É muito importante, talvez você não precisa ter o melhor time do mundo para ganhar um campeonato, mas você precisa ter um time entrosado. E essa questão do entrosamento é algo que eu prezo muito. Eu prezo muito por algumas características, né, na hora de contratar alguém, que eu acho que, assim, você ensinar a técnica, você ensina. Agora, mudar caráter, essas coisas, você nunca vai mudar. Então, muitas vezes, você vai olhar para um currículo, vai falar, nossa, esse currículo é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão comportamental que vai pesar. Então, assim, eu prezo muito por um ambiente que não tenha geração de conflito. Isso é o mais importante. Assim, eu
eu não gosto dessas questões de gerações de conflitos. Então, assim, a gente é um time menor, enxuto, já tivemos o dobro de pessoas, e naquele momento, a gente chegou a ter mais de 60 pessoas no nosso time. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo a cultura da minha empresa. E aí fez a gente dar um passo. Não, eu prezo pela cultura, eu prezo pela verdade, eu prezo pela informação verdadeira e não o clickbait e não aquela coisa sensacionalista só para pegar um número maior de audiência, um número maior de seguidor. Meu objetivo nunca foi esse. Meu objetivo foi trazer um público muito nichado, mas ter essa credibilidade com esse público. Não é o número da audiência, mas é o número na verdade, é a qualificação dessa nossa audiência. Público engajado com você, né? Que te acompanha e gosta do que faz, te apoia, não fica aqueles haters o tempo todo. Isso é fantástico, né? Eu, com certeza, trago pessoas aqui que eu sinto essa mesma energia e eu também prezo por isso, e o meu objetivo é o que você disse, né? De compartilhar histórias reais para que outras histórias possam se inspirar. E vendo tudo isso que vocês fazem lá, tudo que vocês entregam, eu já disse que sou uma das que fico lá o tempo todo. Não era uma coisa que eu gostava, meu marido me ajudou a começar a gostar, e hoje eu tô sempre que posso na frente da TV. Eu vejo mais pela TV do que pela internet, mas hoje de manhã, por exemplo, eu estava assistindo de manhã com vocês, tomando meu café, escutando a BMC, porque eu sinto realmente isso que você disse, e acho que é por isso que a gente acabou se conectando. E agora, eu quero te perguntar, Paula, como que você concilia a maternidade, ser esposa, âncora, sócia fundadora? Qual é hoje a técnica que você usa para você conseguir não ficar cansada? Eu acho que não existe técnica, eu vivo cansada. Para falar a verdade, mas assim, realmente, é difícil, né? A gente tem inúmeras funções, já mulheres, assim, falando, independente da carreira, a gente tem que sempre equilibrar maternidade, família, casamento, e são várias posições ali, né, que a gente tem como filha. É difícil equilibrar todos os pratos, né? Muitas vezes eu falo, poxa, eu não sei se eu estou sendo uma boa filha para os meus pais, moram no interior, não tenho ido tanto para lá, tento ser o máximo melhor mãe para o meu filho, mas realmente são muitas atribulações ali ao mesmo tempo para a gente resolver. Eu acho que não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho que assim, quando a gente faz o que a gente ama, em primeiro lugar, é mais fácil, porque aquilo não se torna um peso, um fardo. É desafiante, mas não é um fardo. O mais difícil que eu desde nova, eu acho que eu me encontrei muito fácil na questão da comunicação, independente de hoje estar na minha empresa, mas antes, quando eu vim de uma outra emissora, eu sempre fiz o que eu amei, então nunca foi difícil. Eu acordava de madrugada, eu entrava às 4 da manhã, Uau. Então eu saía de casa às 13h20, 13h30, eu não tinha uma vida tão social no início, ali da minha carreira, porque todo mundo ia para sair, eu tinha que dormir 8 horas da noite. Então, assim, eu sempre tive esses desafios, claro, ali, né, de ter uma rotina diferente de muita gente. Então, assim, isso sempre também... Mas foi algo que eu fiz de uma forma leve, prazerosa, nunca foi uma coisa assim que foi um fardo, ou fiz aquilo por obrigação. E acho que a vida foi me preparando, né? Eu sempre fui muito inquieta e tento fazer muitas coisas, então eu me preparo. Eu sou, assim, nunca fui CDF na escola, mas eu sou CDF na minha vida profissional. Eu estudo, eu preparo. Eu acordo hoje todos os dias 5h30 da manhã para ler as notícias. Porque eu tenho um filho pequeno, e aí depois que eu tenho que começar o processo de preparar ele para ir para a escola, não consigo fazer outras coisas. Então, assim, eu já acordo 5h20, 5h30, começo a ler, e aí eu tento me preparar sobre o que eu vou falar, mas é muito dinâmico também, então as notícias elas vão surgindo e vão sendo atualizadas ao longo da manhã, então vai sair um indicador econômico importante às 9h30, não dá para eu me preparar muito antes, mas eu vou ler a opinião de muitos analistas, ler artigos, eu vou estudar, tentar entender o que pode acontecer se o cenário for para cima ou se for para baixo nesse indicador. E é isso, eu acho que assim, é algo que é importante e eu gosto de estar preparada para o ao vivo, não gosto de me sentir talvez insegura nisso, né? Então, assim, eu começo cedo,
Mas aí eu confesso, né? Aí depois vem aquela rotina de mãe, preparar a lancheira, levar pra escola e eu já vou pra BMC. No meio do caminho eu vou me maquiando. Então, assim, o meu marido vai dirigindo e eu já vou me maquiando, porque são 30 minutos de deslocamento. Eu não vou esperar chegar lá pra fazer isso. Então, eu já tento conciliar o tempo. E chegar também lá na BMC e acabar de preparar realmente as notícias. Eu entro no ar 9h30 da manhã, então, assim, eu já chego, já acabo de ver outras coisas e aí já vou direto pro estúdio. Saio do estúdio. Muitas vezes eu tenho gravação hoje mesmo. Eu saí e emendei com uma outra gravação, que é o programa do final de semana. E aí eu venho pro lado da gestão, né? O lado de reuniões, a parte de comercial, falar com o cliente, atender questão de grade. Eu tenho sempre, toda semana, reunião de grade, de tentar realmente olhar se aquele conteúdo tá no horário certo ou não, se a gente precisa fazer algum tipo de ajuste. Então, assim, é uma rotina realmente muito, muito cansativa, no sentido de ter muitas questões para serem resolvidas. Mas é uma coisa que eu amo. Então, assim, não se torna um peso, sabe? Um fardo. Aí fica mais leve. Eu também acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem percebe que a gente está trabalhando, né? Então, acho que você já me deixou mais aliviada aqui, porque, de verdade, às vezes eu vejo você na TV e eu falo, de novo a Paula lá. Meu Deus, eu vou lá levar um cafezinho para ela, tá precisando de um cafezinho. Tomo muito café. Mas sabe um ponto que eu acho que é importante que você falou? Eu tento ser assim na minha vida, eu não me culpo. E eu acho que tem muita mulher que às vezes elas se culpam. Eu tô falhando. Eu tô culpada porque eu não detesto meu filho. Não. E eu trato o meu filho, por exemplo, ele tem 5 anos. E eu explico pra ele, amor, a mamãe precisa trabalhar. Porque às vezes à noite em casa, por exemplo, eu tinha hoje uma gravação. Eu tinha que fazer esse roteiro. E eu ia sair do ao vivo e não ia ter esse tempo. Então eu já fiz ontem à noite. Aí eu explico pra ele, a mamãe precisa trabalhar, mas a mamãe não é que a mamãe precisa. A mamãe ama trabalhar. A mamãe gosta de trabalhar. Trabalhar é algo bom, positivo. Então, assim, eu já faço, acho que, esse trabalho para ele entender o quão importante é você estudar, o quão importante é você aprender, o quão importante é você empreender, gerar empregos. E eu tento trabalhar isso também de uma forma leve dentro de casa. Para não parecer aquela coisa de, ai, que cansaço, ai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nunca foi. E nem antes e não agora, principalmente sendo a dona ali da empresa, é diferente, mas desde quando eu trabalhava dentro da Record, eu sempre tive essa cabeça de dono. Eu sempre fiz isso. Não é uma coisa que eu faço porque é algo meu hoje, entendeu? Eu penso na minha carreira. Sim. E acho que é por isso que dá certas coisas para você, Paula. Pode Porque ser. você tem esse amor, essa paixão, essa responsabilidade. E eu sempre digo, e de todas as equipes que eu liderei, eu vim do mundo corporativo, trabalhei 25 anos liderando equipes, e eu sempre falei, por mais que você esteja aqui, que é a empresa que está pagando, mas faça o seu melhor, porque de uma certa forma tem sempre alguém olhando, e você nem sabe como você vai ser recompensado por isso, mas você vai ser. E assim, o universo vai te trazer. Faça da melhor forma e tenha certeza que você vai ser gratificado por isso, né? E daí as coisas vão acontecendo, o sucesso vem vindo. E como você falou, o sucesso que você tem é de estar cada vez mais gerando emprego, gerando o que você gosta de fazer no seu negócio, no seu dia, e ninguém segura a Paula. Obrigada. Ninguém segura mesmo. Mas assim, eu acredito muito nisso que você falou, dessa questão de energia do universo, né? Quando você faz e não coloca, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que o sucesso ele é uma consequência, o dinheiro é uma consequência. Se você atropelar ou fazer algo em busca desse sucesso a qualquer custo, é muito difícil, porque não é fácil. A gente sabe, você está falando do mundo corporativo, e tem uma frase que meu marido sempre fala, e é a verdade, a gente que empreende, eu acho que o maior sucesso é saber lidar com as derrotas. Porque a gente apanha todo dia. Então tem uma frase do Rock Balboa que ele sempre fala que é o seguinte, a vitória, ela não tá quando você vence uma luta ali em si. Ela tá quando você apanha, você levanta... Desculpa, eu bati a mão aqui. Você apanha, você levanta e você continua ali lutando, né? Não desiste. Muita gente desiste no meio do caminho, porque empreender não é fácil, você tem inúmeros desafios, gestão de equipe, trazer esse alinhamento, né? Dar resultado, ter a meta, ser cumprida, trazer algo que monetize, que realmente faça você conseguir gerar mais crescimento, mais receita ali para empregar mais pessoas. E é uma coisa assim muito, muito constante, você não consegue parar.
E eu acho muito isso, né? Se você colocar o teu objetivo na frente em ser só o dinheiro ou ser só esse sucesso, você não alcança. Não. Ele, na verdade, é uma consequência de algo que você constrói há muitos anos. Então, a Paula de hoje, ela na verdade, ela nasceu há 20 anos atrás, quando eu entrei no mundo da comunicação, das TVs. Então, assim, foi isso. Eu fazia por mim, para, né, ter essa oportunidade. E tive inúmeras oportunidades. Ter correspondente internacional para mim foi algo muito significativo, que eu olhei para trás e falei assim, valeu muito a pena todas as madrugadas que eu acordei, que eu fui trabalhar feliz, sorrindo, porque é isso, eu acho que o universo ajuda quando a gente faz tudo certo, quando a gente faz com amor, quando a gente não passa por cima de ninguém. No mundo de televisão isso é muito comum. Tapetes sendo puxados, tem uma concorrência, tem muita falta de ética, e até hoje a gente passa por muitas situações como essa. Mas acho que o mais importante é não desistir e deixar que o universo se encarregue também para essas outras questões. Não, total, mas não é só no mundo da televisão, não, tá? Sim. Infelizmente. Por quê? Porque somos seres humanos. E seres humanos muitas vezes não estão preparados para essa disputa normal, que é aprender a entender que você precisa do processo. E daí tem gente que quer tirar a fruta antes dela estar madura. E por aí vai, né? Eu vim do mundo corporativo, como te falei, e eu estou há 2 anos e meio empreendendo. Então, eu estou aprendendo tudo de novo. Tudo que eu aprendi, lógico, eu trouxe toda essa bagagem do mundo corporativo. Mas eu nunca imaginei o que era ser. Meu marido sempre empreendeu e eu falo para ele, como que você conseguiu? Tem horas que dá vontade de desistir, mas eu não. Continuo firme, estou seguindo, porque eu nunca tive tão feliz, Paula, porque eu estou vivendo no meu propósito e eu sei que esse meu trabalho vai ajudar muita gente. Eu acho que é por isso que me motiva cada vez mais. E vamos que vamos, né? Que eu deixo o universo me presentei, que eu estou aberta para receber tudo sempre. que tem Isso é aí. importante também. A gente tem que se permitir também, né? Tem gente que não se permite em receber elogios, tem gente que fica até, né? Não é assim, mas acho que é importante a gente plantar, como você falou, né? Colher na hora certa, e que bom, vamos comemorar essas colheitas. Mas também não podemos sempre, eu acho que sempre muito com o pé no chão, até porque é isso, o mundo é muito dinâmico e a gente tem que estar sempre ali muito preparado. Só que você falou num ponto que eu acho muito importante, que é propósito. Eu falo, muitas vezes as pessoas falam, você teve sorte. Não tive sorte. Talvez, se você for pensar, a minha sorte pode ter sido ter encontrado o meu propósito com 16 anos de idade, quando eu fiz jornalismo, eu entrei na faculdade com 17. Com 16 eu já tinha prestado ali para trainee para jornalismo. E eu acho que realmente é muito cedo para um jovem ter uma noção do que ele quer ser para o resto da vida dele. E aí, muitas vezes tem gente que não se encontra nesse propósito ou se acomoda porque está ali, enfim, né, já está na faculdade. E eu falo que o meu propósito eu descobri desde cedo. E o mais importante é a gente conseguir entender qual é o nosso propósito e saber os nossos sonhos e objetivos, né? Eu tenho um sonho. Todo mundo tem que ter sonhos mesmos, mas o que eu estou fazendo para alcançar este sonho? Qual é essa trajetória? Eu não posso esperar que esse sonho se realize ou caia do céu sem eu ter esse propósito em andamento, né? O que eu vou fazer? Eu acho que esse planejamento é fundamental, mas infelizmente eu sinto, e eu sou filha de professora, já dei aula, eu trabalho muito a questão de educação, inclusive a BMC tem esse viés muito de educação, porque eu acredito que a educação é o que transforma as vidas, o mundo. Infelizmente, a gente não tem essa educação desde pequeno, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre como você se comportar e viver num mundo competitivo, num mercado corporativo. E eu acredito muito que falta isso, essa bagagem, para que muitas pessoas, talvez, elas tenham aquele propósito ali escondidinho, mas elas nem sabem exatamente quais são esses propósitos. Talvez com essa educação, leitura de livros, isso ajudaria a destravar mais, né, esse sentimento, ou essa vontade, ou essa aptidão que a pessoa às vezes tem e não exerce. Exatamente. Eu só descobri o meu propósito depois de 20 anos de carreira. Então, para mim não foi tão fácil como para você, mas eu sempre amei trabalhar, eu sempre trabalhei com muita responsabilidade, mas chegou um momento na minha vida que eu falei, opa,
não tá legal, não tô vendo mais sentido aqui. E daí eu tive um despertar e vi que o meu propósito era ajudar as pessoas de uma forma que daí um dia eu te conto nos bastidores todos, porque hoje eu quero só saber da Paula aqui, que eu acho que... Porque muita gente que está nos assistindo, nos ouvindo, já escutou, já me segue, já sabe muito, então não vou ser repetitiva. Paulo, eu quero aproveitar e trazer, como você disse, por ser mulher, por ter fundado junto com seu marido a TV. Você enfrentou muitos desafios por ser mulher e ainda mais por estar num mercado que é muito mais masculino? Não, assim, basicamente, eu acredito muito que hoje em dia a gente vive um mundo muito politizado, né? Ou em determinados, eu acredito que desigualdade ela existe, sim. E não é questão de ser mulher ou homem ou ser, tipo, de repente desigualdade social a gente existe no Brasil, não dá pra falar que não existe. Mas eu acredito muito no sentido que depende muito da gente, né? Independente do meu gênero, né? E isso aconteceu comigo, eu te falei, né? Eu entrei dentro da Record, eu tinha 21 anos de idade. Em um ano eu me tornei apresentadora. E tinha outros homens repórteres. E eu fui apresentadora mulher. Eu não acredito que... eu nunca passei, eu não tô falando que não exista isso, mas eu, Paula, e eu nunca me senti também ou inferior ou vitimizada. Então, eu acho que isso também é um ponto importante. Num mundo onde tem muita polarização, eu sou totalmente anti-polarização. Eu sou totalmente anti... eu acho que a gente tem que aprender a conviver e respeitar o próximo, independente de ser homem, de ser mulher, de ser uma pessoa mais simples, de ser um grande executivo. A minha educação sempre foi tratar todo mundo igual. Então, assim, eu sempre prezei muito por essa questão de igualdade. Eu não acho que falar somente, né? Eu fui ou não inferiorizada, a gente vai conseguir resolver o problema. Eu acho que está muito mais na forma como a gente se dedica, isso está muito mais assim na sua questão realmente de você ter talvez esse amor no seu trabalho. Eu não trato isso muito com uma diferença. É claro, não estou falando que não exista, deve ter muitas pessoas que possam ter passado, mas eu, Paula, nunca passei. Seria injusto, né, eu falar que eu passei por isso, porque eu nunca passei. Então, assim, quando eu fui correspondente, eu estava ali, tinha 28 equipes no Rio, umas 50 equipes em São Paulo, todo mundo disputando essa vaga, inúmeros homens. E eu fui escolhida. Então, assim, eu nunca tive algo realmente que eu falasse, eu fui, né, tratada assim por ser mulher. E no mundo meu corporativo também não. O meu público é mais masculino mesmo, como você falou, é um universo masculino. A gente tem mais ou menos ali uma média de 70% de telespectadores homens e 30% mulheres. Mas é um mundo que eu acho corporativo, inclusive, que está começando a mudar e o meu objetivo sempre foi tentar conectar, nunca segregar, nunca separar mulher e homem. Eu acho que assim, o nosso objetivo é trazer a informação, é levar essa informação para que essa pessoa, seja ela homem, seja ela mulher, né, seja ela um público mais baixo, de uma classe mais baixa, um público mais alto, é sempre entender que você tem a possibilidade de aprender a investir, que você tem a possibilidade de ter um rendimento se você tiver uma disciplina financeira, se você conseguir entender um pouco da economia, para onde ela vai. Então, eu nunca segreguei, eu sempre tentei trazer para unir isso, né? Então, assim, não acho e não vejo, por mais que seja um universo muito masculino, eu também nunca sofri nenhum tipo de situação que eu tenha ficado, talvez, me sentindo desfavorecida por ser mulher. Pelo contrário, eu acho que ser mulher é o que me dá força hoje para ter toda essa rotina, essa gestão. Eu falo, gente, assim, a mulher, ela tem uma visão periférica, 360 graus. Então, assim, isso me ajuda. Na verdade, me favorece. Eu acho assim, eu falo muitas vezes, homens, né? Tem ali, tá em cima, não vê. Eu falo brincando assim, homens, daqui, eu tô vendo tudo, os 360, né? Eu brinco muito lá em casa, com meu marido e meu filho, aí tudo meu filho olha pra mim e fala pra mim, homens, mamãe, não enxergam nada, homens. Mas eu acho que ser mulher
nesse sentido, para mim, é maravilhoso, é ótimo, porque me faz ter essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desculpem os homens, não tô sendo aqui machista, por favor. Não, e isso é até gostoso, porque eles aprendem muito com a gente nesse sentido, né? E eu sei que muitos vão falar, mas a gente prefere porque a gente consegue concluir a tarefa com mais êxito. Mas, né, a gente consegue ter essa malemolência da mulher mesmo, de conseguir abraçar um pouquinho mais e tá tudo bem. Falando da BMC, hoje, quais são os principais objetivos daqui para frente, para 2025? Vocês pensam em buscar também o mercado internacional? Estão aí com essa expectativa? Vem coisa nova aí pra gente? Vem coisa nova, sim. A gente já está trabalhando também para essa distribuição América Latina primeiro e também América Central é um objetivo nosso. A gente tem, inclusive, bastante audiência na Europa. Já temos também ali em Angola, né, em alguns canais que a gente consegue, né, falar ali já com a língua portuguesa. A gente tem bastante audiência, mas o nosso objetivo é, assim, ter um braço e trazer esse crescimento, essa informação para outros países, mas da forma que eu falo, não na tradução, tem que ser feito isso de uma forma que conecte de verdade. Então, a nossa ideia é ter, sim, de fato, uma expansão. A expansão da distribuição, a gente já está trabalhando isso e isso deve acontecer em breve, em distribuir também para TVs, né, nestes outros países. Mas a gente está desenvolvendo projetos mais ambiciosos, inclusive para levar braços da BMC para outros países, para entender cada mercado daquele, né? E, claro, a gente tem inúmeras outras, né, ambições de projetos para 2025, e eu prezo muito, de fato, por essa questão que eu falei, né, da educação, de fazer as coisas que gerem, de fato, informação que transforme a vida dessas pessoas. Então, assim, não adianta a gente... muitas vezes a gente cobra muito, e eu cobro como jornalista também, as autoridades públicas, a gente cobra muito a questão da educação, que eu estou falando, mas eu acho que o empresário, ele também tem essa participação importantíssima, porque a gente que gera emprego, a gente que paga imposto, a gente que financia o governo, né? Até por isso que eu falo que eu sou contra a polarização, porque eu acho que as pessoas não podem ter político de estimação. Na verdade, a gente que paga essa máquina pública inchada. O nosso papel não é passar a mão na cabeça. Eu sempre fui uma jornalista crítica, independente de um lado ou de outro, eu sempre levantei isso, né, que sempre foi meu objetivo, cobrar, escolhi o jornalismo por isso, por acreditar que quando a gente cobra o Estado, quando a gente cobra a nação, né, de alguma forma, algo vai ter que acontecer para a população e melhorar de alguma forma. Mas eu não acho que eu tenho que só jogar essa responsabilidade no colo das autoridades. Eu acho que, como empresária, a gente também pode fazer isso. Seja, né, compartilhando esse tipo de conteúdo, nosso conhecimento, ajudando muitas vezes as pessoas, encorajando elas, né, de ter aí esse propósito, de correr atrás, de não ter medo, de tentar errar. Todo mundo vai errar. Mas o importante é nunca desistir num primeiro tombo que a gente leva. Na verdade, os erros, eles nos ajudam a amadurecer, né? Muito. E até corrigir a rota, né? E é isso, exatamente. E quando a gente cai, a gente tem que aprender que aquela rota talvez estava errada. Então, eu posso corrigi-la. Eu não preciso desistir, mas eu não posso ser insistente. Eu tenho que ser, né, ali persistente, que é muito diferente. Eu vou buscar a rota certa, mas se eu já errei, eu tenho que tentar um outro caminho, não o mesmo, porque talvez eu vou errar novamente. Então, acho que é essa questão. E eu falo muito do compartilhar, porque eu acredito que é muito importante essa missão como pessoa física e pessoa jurídica, da gente conseguir, de fato, também levar, nem que seja uma sementinha ali dessa questão de educação financeira ou educação empresarial, para ajudar também muitas pessoas a terem a mesma coragem, o mesmo incentivo. E até aprender como a gente fez... ajudar, né? Porque isso vai facilitar o dia a dia para que a pessoa... mas eu já estou tentando, peraí.
com o seu exemplo, eu não tinha pensado nisso, então eu vou experimentar por esse caminho. Ufa, muito obrigada! E aí as coisas vão chegando no caminho mais assertivo, né? Eu acho que por aí, e por isso que estamos aqui aprendendo um pouquinho com você como não desistir. E Paulo, você disse que na BMC hoje 70% do público é masculino. Como que você hoje e toda a sua equipe pensa em transformar toda essa comunicação para o público feminino, principalmente para que as mulheres comecem a aprender mais sobre a parte financeira e se envolver e gostar mais, porque sempre isso foi uma questão, acho que cultural mesmo, né? De como homem que trazia o dinheiro para muitas casas, o homem cuidava do dinheiro, a mulher cuidava mais da casa, dos filhos. Como que vocês pensam nisso de trazer... Lógico que eu sei que a comunicação ela é igual para todos, mas existe uma forma que a gente possa trazer a mulherada para se envolver mais com a BMC? Claro, sempre. Eu penso muito nisso e a gente até tem conteúdos na nossa grade mais específicos ali, né? Falando para mulheres mesmo e eu acho que isso é fundamental. Até porque a gente teve uma mudança na nossa sociedade que eu acho que é muito importante ressaltar, que nem você falou, antigamente o homem, né, cuidava do dinheiro. A gente tem muitas mulheres que sustentam a casa. Muitas. A gente tem muitas mães solos, né? A gente tem muita família sustentada por mulheres. Então, assim, de fato, realmente, a gente precisa e tem uma missão de levar essa informação para essas mulheres, porque não tem. Muitas vezes a mulher não tem, ou tinha alguém que fazia, ou cuidava ali, né, da parte mais das finanças, perdeu um marido, ou perdeu um pai, ou perdeu alguém que fazia isso, e elas se sentem sozinhas. E agora? Né? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? E tem muitas mulheres com grande poder aquisitivo que também passam por essa situação ou, né, num momento perde a pessoa ali que cuidava e ela precisa ter essa informação. Pelo menos que ela tenha alguém fazendo a gestão, um gestor ou aplicado isso em alguma casa que esteja fazendo isso para ela, né? Alguma gestora que esteja fazendo, mas ela tem que saber se o gestor dela está tomando a decisão correta. Então, assim, sim, a gente tem, né, um objetivo e um propósito, mas eu falo que é muito assim... passo de formiguinha e o número de investidor no Brasil ainda é muito pequeno, né? Independente de ser homem ou de mulher, mulher é menor ainda, mas o número de investidor no Brasil é muito pequeno. Então, a nossa missão realmente, de fato, é fazer, difundir essa informação para mais pessoas, porque mercado financeiro em si, economia, é algo que parece, num primeiro momento, um bicho de 7 cabeças. Tanto que era aquilo que eu falava, eu não queria fazer isso. Hoje eu me encontrei, eu falo, meu Deus, que ótimo, né? Que eu adoro o que eu faço. Mas antes, eu falava, não é pra mim, é muito difícil. Então, muita gente talvez tenha esse bloqueio. Então, acho que o primeiro ponto é quebrar esse bloqueio. É falar de uma forma, e por isso que eu falo do jornalismo, que essa é a diferença da responsabilidade. E a gente, como jornalista, a gente tem um papel de traduzir os termos muito técnicos, né? Muitas vezes as pessoas, os especialistas, eles falam no dia a dia em termos que, para eles, na verdade, eles acham que todo mundo vai saber. E não é. Igual falar com um médico, muitas vezes, ou falar com um advogado, termos jurídicos. Então, assim, eu tento sempre, e eu falo que o papel nosso de jornalista é, assim, explicar... tirar do nosso convidado, do nosso entrevistado, a informação que ela consiga ser compreendida por um número cada vez maior de pessoas, seja ela desse universo ou não, porque também se fica boring, muito chato, a pessoa não vai querer aprender sobre isso. Então, assim, a gente tenta, e um dos pontos na minha grade é justamente equilibrar isso. Então, assim, durante o dia, no ao vivo, eu tenho públicos muito diversos, né? Então, no digital, na TV, mas a gente, durante o dia, a gente foca mesmo ali em mercado, porque quem está assistindo a BMC, ela quer saber exatamente para onde vai o papel, tá caindo, subindo, por quê, qual que é a perspectiva. Aí, na grade mais à tarde, assim, final do mercado e noturno, primeiro a gente tem também jornalismo, né, trazendo mais as notícias, entender um pouco do universo da política, mas sem aquela polarização, sem o fla-flu de um lado ou de outro, mas é aquela política que impacta a economia, que impacta, de fato, a atividade econômica, que vai ter um reflexo, né, nesse setor, nesse universo. Então, a gente não fica nesse debate político como a gente vê em outras mídias que muitas vezes fazem isso por uma questão de audiência. Eu volto para aquele ponto, né? Eu não quero o apelar, eu não quero essa audiência a qualquer custo, né? Eu quero, na verdade, o meu propósito é muito diferente, é um jornalismo diferente do que eu ainda critico muito, às vezes, o jornalismo de hoje, que
é militante, né? Isso me incomoda. Acho que a gente não tem que ser militante. É o que eu falei, a gente não tem que ser torcedor. A gente tem que cobrar quem a gente elege, né? A gente tem que ser vigilante no cima dos políticos. Não existe o lado A, o lado B que é bom ou que não é bom. A gente tem que entender da política para ser crítico a ela. E eu acho que a política ela é fundamental. Mas eu não gosto dessa torcida ou dessa militância que a gente vê que hoje em dia existe. Então, a gente tem esse conteúdo, mas aí eu tento vir também com uma grade que eu consigo conquistar o coração daquele telespectador que ainda não é desse mercado ou que não é do investimento, mas que começa a assistir e falar, poxa, gostei, vou entender mais esse canal, vou assistir mais esse canal, e aí a gente vai trazendo ele, seja talvez pelo business, eu vou trazendo para a parte econômica, e vice-versa, né? Vira ali uma esfera, ali um ecossistema, e a gente tenta fazer essa junção aí com todos esses públicos. Eu, como já disse, né, e vou repetir quantas vezes precisar, eu sou aquela telespectadora que fico assistindo mesmo, porque eu gosto da forma como vocês passam, porque não é chato, traz informação mesmo e não é aquela coisa maçante. Eu gosto mesmo quando a gente se sente participando do processo. E é isso que eu tento também trazer aqui no Compartilha Cast, para que as pessoas falam, poxa, Vivian, aqui é a minha casa, eu quero estar me sentindo tranquila, eu não quero aquela coisa engessada, sabe? E porque você acabou de falar da gente ser engessado, não poder falar algumas coisas. Não, a gente tem que cobrar, trazer informação de verdade, cobrar, mas trazer o público que está com a gente para que eles tenham conhecimento de verdade e não ficar com informações que ele fala, poxa, eu vou ter que pesquisar ali para saber o que eles estão falando. Não, pega na minha mão e vamos. Eu acho que isso a BMC está trazendo para a gente está aprendendo bastante. A gente vai aí, eu como mulher, né, gostando mais do mercado financeiro, porque também eu não gostava, sempre deixei na mão do meu marido, e ele falou, mas e o dia que eu não estiver mais aqui? Daí eu falo, daí eu vou chorar. Mas não, a gente vai chorar de saudade, com certeza. Né? Mas chorar no sentido de que agora o que eu faço, isso, né? Porque isso acontece com muitas mulheres. Sim. Muitas mulheres que infelizmente ainda têm que ficar com os seus parceiros porque não sabem dar o próximo passo. Essa independência a mulher precisa, eu acho que é esse papel nosso como comunicadora, de poder levar informação, falar, vem comigo, vem que eu vou te trazer aqui e vou te ajudar, você não está sozinho. Então, conta com a gente que vai ser, assim, sucesso para você no sentido de te ajudar mesmo na educação de tudo, né? Então, o papel da gente é esse, vamos tentar continuar com isso para ajudar muitas pessoas. E você estava falando de empreendedores, né? O empreendedor no setor de comunicação, quais são as habilidades ou conhecimentos que você acredita que fazem a diferença para criar algo significativo aí para toda a população, né? E até mesmo para a gente poder aprender e se desenvolver cada vez mais, Paula? Olha, para empreender, né, nesse segmento, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é aquilo até que eu falei lá atrás, a gente tem que ter um compromisso com a verdade muito grande e, de fato, o mundo ele é muito competitivo e aí quando você, às vezes, olha um canal que pode ser um concorrente, né? Vamos supor, você abre o seu podcast, aí você olha um outro podcast e você vê que tá cheio de audiência. Mas aí, às vezes, fala, mas tem uma questão mais apelativa, ou tem uma frase mais apelativa, e não é isso que você quer, né? Então, assim, eu acho que para empreender nesse universo, em primeiro lugar, é entender, de fato, qual é o seu objetivo, né? Então, assim, o meu objetivo é o que eu falei, é passar uma informação, é trazer os grandes profissionais que antigamente estavam ali restritos às vezes, só ali dentro de uma operação de um grande banco, não falavam ali com o público, ou falava só para alguns gestores, ou somente ali, né, para alguns investidores mais privilegiados, em alguns eventos ali mais particulares, e a gente veio justamente com essa missão de democratizar essa informação. Então, acho que, em primeiro lugar, e eu acho que esse é um ponto também para quem quer empreender hoje, é entender que as pessoas, elas querem ouvir opiniões
especialistas. Como jornalista, eu tô ali para fazer essa ponte, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer grandes nomes do mercado. A gente estava falando aqui que você estava assistindo e tem algumas pessoas que passam pela BMC que você quer trazer, e eu acho que isso é legal. É a gente trazer essa opinião desses profissionais. Então, assim, empreender neste mercado, muitas vezes é muita competição. E aí tem gente que cai nessa tentação de olhar só para o número de views e querer fazer a qualquer custo a mesma quantidade de views. E isso, e é aquilo que eu falei lá atrás, quando você atropela os processos, né, você pode, e no mundo de hoje, a reputação, você demora anos para conquistar, mas você perde em segundos. Então, assim, a questão aconteceu e acontece muito com a gente. A gente recebe informação, a gente é jornalista, a gente tem fontes, a gente tem informações, muitas vezes que a gente realmente toma muito o cuidado dessa checagem, da veracidade. Porque tem muitos grupos e muita gente que vai sair falando, eu falo, gente... Calma, vamos checar. Tem situações que são difíceis de checar. Então, só um exemplo aqui. Há um tempo atrás saiu em vários grupos do mercado financeiro que o Xi Jinping tinha morrido. Eu falei, gente, calma, não é assim. Não vamos dar que o Xi Jinping morreu. Como assim o Xi Jinping morreu? Calma, vamos entrar nas agências de notícias. Então, assim, a gente olha pelas agências oficiais. Vamos confirmar. Como que eu vou confirmar se o Xi Jinping morreu? Eu falei, calma, eu tenho uma pessoa que é super amiga do filho do Xi Jinping. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar através dele. Então, assim, aí eu fui... Algumas pessoas que eu conheço que moram na China, como que tá? Tem alguma notícia? Não tem nada. Eu falei, gente, isso é fake news. Não, mas tá todo mundo dando nos grupos. Não, todo mundo dando, todo mundo tá errando. Então, assim, prezar pela verdade. Então, a gente faz esse papel. E tem uma coisa muito importante... No nosso caso, eu sempre me posicionei como uma mídia independente. Eu sou o primeiro canal do mercado, o primeiro veículo do mercado financeiro nas TVs e independente. Porque eu não estou plugada a banco, eu não estou plugada a corretora, eu não tenho viés nem conflito de interesse. Então, assim, a gente tem que, em determinados... Só que eu tenho... alguns clientes de publicidade que são bancos e são corretoras, mas não é porque eles são meus clientes que eu vou ter que poupá-los de alguma notícia se for jornalística. E é isso que muitas vezes a gente não vê, muitas vezes nas mídias que elas estão plugadas, porque elas têm esses conflitos de interesse, elas têm... Então, assim, algumas informações, elas param no meio do caminho. E não é isso o nosso objetivo, e nunca foi esse o nosso objetivo. O nosso objetivo sempre foi tratar do assunto pensando no meu telespectador. O que o meu telespectador precisa saber? Então, o meu telespectador, eu tenho um respeito a ele. Eu tenho essa credibilidade, esse compromisso com a verdade. Independente se eu vou ter X audiência ou 1000X audiência. Se for uma pessoa ou se for 1 milhão, ela merece esse meu respeito. Então, eu acho que assim, num universo onde hoje todo mundo se comunica, que é ótimo, temos aí muitas informações, mas a gente tem, sim, muitas informações erradas ou enviesadas ou fake news, naquela ânsia de dar antigamente, né, a gente chamava de furo de reportagem, de dar o furo de reportagem, esquece do processo de checar essa veracidade. Fulano deu, o fulano pode estar errado, a emissora tal pode estar errada, então vamos checar. Então, eu prezo muito por isso, porque é uma questão de reputação. Porque para você se manter no mundo competitivo, não é a audiência, é a reputação que vai te sustentar no longo prazo. E graças a tudo isso que você está fazendo, vocês já estão aí há 4 anos. E só crescendo, Amém. Só crescendo. Sim. Maravilhoso. E que 2025 promete. Promete muitas coisas boas. A gente está trabalhando bastante para isso e aí eu volto naquela questão do universo, né? Eu acho que o universo ajuda quem é correto, quem é ético, quem preza, né, muito pelo respeito ao próximo. Então, naquela hora que eu estava até falando em relação à polarização ou separação ou, enfim, competição, eu sempre penso muito no respeito, na igualdade como um todo, né? E respeitar, inclusive, o concorrente, respeitar, inclusive, de forma honesta, intelectualmente também, esses concorrentes e o público, né? Eu acho que no mundo, a gente hoje tem essa democratização, tem espaços para quem sabe trabalhar da forma correta e fazer sempre o nosso melhor, né? Então, assim, eu prezo muito por isso e eu acredito que o sucesso e o crescimento, ele vem, né, ali depois como uma consequência e os projetos vão aparecendo, as oportunidades, a gente vai olhando e aí muitas coisas vão acontecendo. Já chegou um momento que você falou assim, não acredito que está acontecendo tudo isso para você, Paula? Aconteceu. No dia que a gente estreou
Eu chorei tanto, eu até gravei esse vídeo, assim, nunca mostrei pra ninguém, eu tenho esse vídeo que eu tô chorando bastante, que eu não acreditava, porque eu passei a madrugada ali esperando, porque ia estrear na virada da noite, meia-noite, e eu fiquei lá na frente da TV, na hora que estreou. Aquele dia foi algo, assim, muito emocionante pra mim. Chorei muito, porque eu falei, nunca imaginei que isso um dia estivesse acontecendo, né? Ali, lá atrás, né? Depois que a gente começou a BMC, aí virou uma questão, assim, não tem um plano B, né? É plano A. E a gente, né? Eu, meu marido, nós somos sócios. A minha irmã é nossa sócia, o irmão dele é nosso sócio. A gente tem outros, né? Ali também, colaboradores que a gente abriu partnership, que vieram para a sociedade. Então, assim, é algo que quando eu olho, eu falo, não é a minha vida ou a dele, a gente tem várias pessoas envolvidas, sendo transformadas, impactadas, né? O time como um todo, a gente sempre compartilhou, ensinou, sempre trouxe as pessoas para o nosso lado, para aquilo que eu falei, né? O time que constrói essa empresa. E aí, na hora que caiu a ficha, eu falei, meu Deus, a coisa ficou séria, de verdade. Aí foi um dia que eu chorei bastante, mas foi um choro de alegria, de conquista, de alívio que deu certo, porque parecia... A data foi mudando, assim. Ai, vai ser esse mês. Ah, virou pro outro mês. Ah, virou no outro mês. Falta esse ajuste, falta aquele ajuste. Ai, e aí, tipo, na hora que saiu, eu falei, ai, pronto, agora não tem como voltar atrás, né? Agora é uma grade mesmo que ela flui 24 horas e a roda vai girando, não para mais. Mas realmente foi algo que foi muito significativo. E eu senti essa energia daqui, Paula. Até me obrigada. Emocionei. Porque eu fico muito feliz e vendo o sucesso de outras pessoas, né? E assim, acompanhando já faz algum tempo, eu vejo mesmo que tem muito amor envolvido, tem muita energia boa aí, então... Até porque, desculpa só te interromper, né? Você tá falando essa questão de energia, e eu acho que isso é um ponto importante até para muitas vezes que as pessoas, na hora que você falou ali, né? O que te marcou? Essa conquista, para mim, ela tem um gosto, porque assim, sempre fui uma jornalista, eu nunca fui do lobby, eu nunca tive no meio empresarial com as pessoas grandes, isso foi conquistado no suor, na raça, na teimosia. Minha mãe sempre falou que eu sou teimosa, foi na teimosia, foi de realmente lutar por isso acontecer, por isso tem esse gostinho. Muitas vezes, quando você olha uma grande empresa, um grupo, uma corporação de comunicação, claro, levou anos, décadas para isso acontecer, mas tem muita influência, tem muito lobby, tem muita influência política por trás. E no nosso caso, nem dinheiro por trás tinha, né? Foi dinheiro nosso ali colocado. E é um passo a passo em cima da receita. A gente já nasceu dando lucro, dando receita, porque aí a gente tinha um braço educacional. Então, assim, a gente conseguiu se manter, antes de ter realmente a BMC durante aquele período, trazendo essa receita de uma outra forma, né? De um outro braço da empresa. Mas é suado, não é fácil. Então, realmente, quando você fala assim de sentir essa energia, mas eu faço questão de difundir isso, porque para quem não acredita, talvez, no seu objetivo, lá atrás, a Paula de 20 anos atrás, talvez nunca imaginaria de ter um canal de televisão. Como assim ter um canal de televisão? Mas foi possível, né? A gente não pode ter medo de encarar os desafios, não pode desistir nos tombos que a gente leva e nunca passar por cima, eu acho, né? Do caráter, sempre ter essa humildade, sempre reconhecer que a gente está nesse mundo para deixar uma marca, para deixar um propósito, para deixar algo que, de fato, né, a gente seja lembrado como algo positivo. E sonhar, né, Paula? Sempre. Tem que sonhar. Sempre. Olha, eu já escuto as pessoas, porque quando elas sabem que eu respiro assim, elas já falam, lá, eu escuto. Vai acabar o episódio. Falo muito, né? Não, mas foi uma delícia. Muita coisa, muita informação, muito aprendizado, muita troca mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mas para finalizar, Paula, eu sempre peço para minha convidada compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente falou para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Até sonhar, né? Ir em busca na sua carreira, na sua vida, no seu negócio. Então, é com você. Eu tenho alguns livros importantes na minha vida que me ajudaram muito e eu gosto muito de compartilhar. E vários deles são do Napoleão Hill, né? Quem tiver a oportunidade de um dia ler. E tem um que chama Filosofia do Sucesso. E eu acho que esse livro, ele traz uma leitura muito importante, um aprendizado na nossa vida, que é justamente a gente acreditar no
no nosso poder, né? Se você se comportar como um vitorioso, você vai ser vitorioso. Se você se comportar como... É que é grande, eu não vou falar aqui, mas se você se comportar como um malogrado, como ele fala, você vai ser assim. Então, a gente acreditar na gente, em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente tem que ter essa força dentro da gente, acreditar na gente, saber que o caminho é difícil, saber que não é um mar de rosas, nunca será, e a graça da vida não é essa. Eu falo que a jornada é a graça da vida, né? Conquistar, eu conquistei. Quando eu cheguei lá, eu chorei, conquistei. Pronto, meu próximo passo, tem outros. A gente tem que ter outros. E é isso, eu quero ir para agora expandir América Latina, né? E por que não? Daqui a pouco a gente já está planejando a Europa como um todo. Então, acho que o objetivo e a gente sempre tem que alcançar e pensar no próximo. Já pensar no próximo. E nunca chegar, eu alcancei meu objetivo, tô ótima. Não, a vida, ela é dinâmica. Isso faz a gente se permanecer vivo, cheio de energia, com vontade de viver, né? Não ali, às vezes, se entregar numa derrota ou num tombo que a gente leva. É saber fazer, né, desses momentos difíceis algo transformador. Eu gosto muito do Napoleão Hill em relação a isso, porque traz muito essa questão da força interna, da gente acreditar na gente, na nossa capacidade, de entender que todos os nossos sonhos, eles podem ser conquistados se só dependem da gente. Nunca transferir a responsabilidade da sua felicidade para outra pessoa. Esse é o ponto principal. A minha felicidade só depende de mim. Sensacional. Eu gosto muito de Napoleão também. Se você pensa que você é um derrotado, você será um derrotado. Exatamente. Maravilhoso, Paula. Muito agradeço. Obrigada. Antes da gente encerrar, deixa os seus contatos da BMC, seu, tudo que você quiser. Bom, na BMC News, a gente tem distribuição no nosso canal no YouTube, fica aqui também o convite para quem quiser acompanhar. Na Claro, o nosso canal agora é o 547, na Vivo a gente está no 579, são vários números, né? Tem que ficar aqui tentando lembrar de todos. 579 na Vivo, 547 na Claro, a gente está na Sky+, a gente está dentro da Samsung TV Plus, que é no 2045, dentro da Pluto TV, em breve também já expandindo um pouquinho mais para TCL, eu vou trazer aqui em primeira mão, não falei isso para ninguém ainda. A gente também vai para mais um outro Fast Channel que tem bastante distribuição dentro do nosso portal, bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais e na minha rede social. Se alguém quiser me acompanhar também, fico ali. E eu vou até confessar, eu tenho 4 ou 5 telespectadores, mas eu tenho 2 que são amigos, e a gente começou com uma amizade muito sincera, até pelo direct, pessoas que sempre me apoiaram, e hoje são pessoas maravilhosas. E eu tenho uma telespectadora que é uma amiga minha, que ela sabe se eu tô bem ou se eu não tô bem, só de me assistir já manda uma mensagem. Tá preocupada? Eles me chamam de chefa. E eu tenho um outro também, que é um telespectador, né, tanto a Gi quanto o Rui das Neves, vou citar aqui o nome deles, dos dois, o MPK também, ele sempre me manda mensagem, tem meu celular, manda mensagem, chefa, tá tudo bem? Chefa, tá tudo bem, passa um batom que você tá pálida. Tá bom, porque foi a correria, não passei batom. Não fiz a unha hoje. É aquela coisa de equilibrar os pratos. E, enfim, eu criei muito essa conexão, a gente se conecta pelo Instagram, e eu, sempre que possível, eu tento responder. Eu tenho muito respeito, muita gratidão por quem acompanha o nosso trabalho, por quem tem, né, ali uma admiração pela gente. Eu escuto o telespectador, eu consulto, faço consultoria. Você acha que a gente está com o horário certo para esse programa? O que você gostaria de assistir nesse horário? Então, isso é muito bom. Então, deixo também aqui minhas redes sociais, Paula Moraes, _BMC News. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E responde mesmo, porque eu fiz contato com ela tá aqui por conta disso. É verdade. Pelo Instagram, chamei ela no LinkedIn, agora a gente já virou BFF, né, Paula? Com certeza, e já faço o convite com certeza também, para que você vá na BMC News, quero conhecer a sua história, a gente vai inverter os papéis, com certeza a gente vai gravar o contrário em breve. Muito, fiquei até sem palavras aqui, maravilhoso. Olha, Paula, muito obrigada mesmo, mais uma vez, pela sua disponibilidade, por você vir aqui compartilhar a sua história. Eu agradeço muito você que esteve aqui conosco até agora. Thaís, muito obrigada por me ajudar sempre nos bastidores. Uma mulher, né? Estamos aqui só em mulheres e acredito muito que a gente cada vez mais vai ajudar mais esse mundo a se transformar, enxergar 360, né? Como a gente falou. Exato. E é isso. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom.